foram feitos 2 contratos de fornecimento de quentinhas para o terceiro BI. O primeiro contrato, dia 20 de maio de 2011, e o segundo contrato, 10 de novembro de 2011. No primeiro contrato, em pesquisa que fizemos, resgatando no Diário Oficial, o valor foi de R$560 mil para uma licitação de 3 meses. Então, o primeiro contrato, em 20 de maio de 2011, um contrato no valor de R$560 mil durante 3 meses. E qual era o número de quentinhas por refeição? 385 quentinhas por refeição. Cabe dizer que atualmente nós temos cerca de 270 pessoas neste abrigo e que ano passado, pelas informações que levantamos, este número também estava em torno de 270, 280 pessoas. Então, primeiro ponto complicado, primeiro ponto que chama a atenção, um contrato com 385 quentinhas por refeição. Bem, nós supomos no abrigo 290 pessoas. Então vamos imaginar que no abrigo nós tivéssemos 290 pessoas. Isso dá 105 quentinhas a mais por refeição, a não ser que nos provem que no ano de 2011, no ano de 2012, estavam lá cerca de 380 pessoas. Mas, trabalhando com as informações que temos e ainda jogando um pouco para cima, vamos imaginar 290 pessoas. Para 385 quentinhas, tem aí um número de quentinhas aparentemente superior ao número de pessoas que lá estavam. Volto a dizer, 105 quentinhas a mais por refeição, fazendo essa estimativa. Nós buscamos o valor de cada refeição: café da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar. Se nós considerarmos 105 quentinhas a mais por refeição e pegarmos o valor de cada uma destas refeições, isso dá uma estimativa de R$156 mil a mais no fornecimento de quentinhas para o terceiro BI no primeiro contrato. No segundo contrato, de 10 de novembro de 2011, o valor é de R$2.598.000, cerca de R$2.600.000. Mais uma vez, o número de quentinhas por refeição, 385. Mais uma vez, o número de quentinhas aparentemente muito superior ao número de pessoas que estavam lá no terceiro BI. Então, fazendo a conta, 105 quentinhas a mais por refeição e pegando o valor de cada uma destas refeições, nós chegamos a um valor de R$712.876. Então, são 2 contratos da gestão passada que o que nos chamou a atenção, volto a dizer, número de quentinhas por refeição. E comparando isso com o número de pessoas que estavam lá, segundo informações que temos, isso gera um número superior, estranho, incompatível. Já no atual governo, no governo Rodrigo, cabe dizer, não tem qualquer tipo de suspeita. Eu tenho que dizer isso categoricamente. Por que não tem qualquer tipo de suspeita? Porque o contrato que foi publicado dia 19 de março, no Diário Oficial, ele faz referência ao dia 14 de janeiro e ele não tem o número de quentinhas que estava sendo repassado. Então, não tem como fazer essa comparação que eu fiz nos últimos contratos do governo Jorge, porque essa informação não estava no Diário Oficial. Então, seria o que é justo reclamar? A falta de informações. Porque no contrato do governo Rodrigo, e considerei a parte ao vereador Leonardo, primeiro, ele é publicado em março. O contrato de fornecimento de quentinhas do governo Rodrigo é publicado em março. Mas o contrato, segundo o Diário Oficial, é de dia 14 de janeiro. Então, tem pelo menos aí 2 meses de demora para a publicação no Diário Oficial.
Quando ele aparece no Diário Oficial, tem dois textos que se contradizem. Isso está publicado. Porque os dois textos fazem referência ao mesmo contrato, sendo que um diz que o contrato foi assinado dia 14 de janeiro e o outro diz que o contrato foi assinado dia 14 de março. No Diário Oficial se coloca um contrato de 180 dias em caráter de emergência. Não faz alusão ao processo licitatório. Depois que fizemos as denúncias, o governo soltou uma nota pública que está no site da prefeitura, dizendo que são 269 quentinhas por refeição. Coincidentemente, o mesmo número de pessoas que está lá no terceiro período. E que foi feito um processo licitatório, embora isso não esteja publicado no Diário Oficial. Aliás, as informações do Diário Oficial, quando colocam caráter de emergência e 180 dias, elas cumprem justamente o requisito que abriria mão de um processo licitatório. Então, induz a pensar que não houve licitação. Fizemos um reclame, mas houve licitação, embora não tivesse publicado no Diário Oficial, embora as respostas tenham sido dadas posteriormente à nossa denúncia. E no site da Prefeitura, não encontramos ainda o contrato, não encontramos ainda a especificação do número de quentinhas. E para concluir e passar para os devidos à parte dos valiosos companheiros, fizemos a conta com um gasto total de quentinhas em 2 anos. São R$ 3.959.249 em quentinhas para o terceiro período. Quanto? R$ 3.959.249. Cada prédio dos Idardos custa R$ 2 milhões. Quando nós começamos a supor que a reprodução das condições precárias e desumanas dos desabrigados pode ter gerado uma indústria e um beneficiamento privado em cima disso, nós começamos a mostrar que existem elementos que nos indicam isso. E pedimos um requerimento de informações à Prefeitura dos últimos contratos da gestão Jorge, mais o contrato atual. Então, 4 milhões em quentinha em mais ou menos 3 anos, para que aquelas pessoas vivam naquelas condições, ainda reclamando que essas quentinhas durante o tempo vinham azedas, o que está acontecendo com o dinheiro público que poderia ser utilizado de maneira mais responsável e propondo soluções mais estruturais, porque às vezes parece que a manutenção daquelas condições enriquece alguém. Então, sistematizando, é uma mania professoral que eu tenho, 2 contratos da gestão Jorge. Suspeitamos, eu quero ser honesto, que o número de quentinhas é alto demais. Queremos informações para comprovação ou não disso. 385 quentinhas por refeição. Qual método nós utilizamos? Assumimos o número. Supomos 290 desabrigados lá. Isso gerou um número a mais de quentinhas. Fizemos uma pesquisa vendo o valor de cada refeição, considerando café da manhã, almoço, lanche e jantar. Fizemos as contas e isso gerou um valor estimado. Então, qual é a origem da investigação? O número de quentinhas por refeição. Depois fomos fazendo contas nos contratos do governo Jorge. Porque no contrato do governo Rodrigo não dá para fazer conta, não dá para fazer essa afirmação de suspeita, porque não nos foi dado de forma transparente o número de quentinhas por refeição. Agora foi dado no site da Prefeitura, porque acesso ao contrato não encontramos em lugar nenhum. A parte do vereador Leonardo Júnior. Brevemente, para complementar e disponibilizar, no que diz respeito à discussão que a bancada do PSOL levanta com a assinatura de alguns outros vereadores, no que diz respeito à questão de CPI, nós temos de fato uma divergência, que não significa uma divergência em relação a apurar fatos e dados. Nós temos uma compreensão divergente sobre a melhor maneira, o melhor procedimento para chegar a este fim. Então, a primeira coisa é me solidarizar com Vossa Excelência na assinatura de qualquer requerimento de informações para detalhamentos. Isso é uma afirmação política que eu acho relevante e eu quero deixar ela de público, porque, eventualmente, requerimentos de informação, inclusive, me disponho facultado a Vossa Excelência escolher assim ou não a
possibilidade de assiná-los com Vossa Excelência. Do ponto de vista da administração municipal, Vossa Excelência foi claro e taxativo em dizer que houve uma modificação, não se susteve, não se manteve nessa lógica de contratação, mas há um elemento adicional importante que tem que ser colocado e trazido, que é um elemento a mais da fala de Vossa Excelência, de que há auditoria da parte do governo para esclarecimento daquilo que aconteceu, que estava para trás. Então, em que pese, já reconhecendo a fala de Vossa Excelência no que diz respeito à mudança que houve entre governos na situação, oferecer solidariedade para a obtenção da cópia contratual, que Vossa Excelência identifica ser pendente, e ao mesmo tempo dizer a Vossa Excelência que há em curso dentro do governo uma averiguação, uma auditoria de contratos passados. Como Vossa Excelência sabe, existem alguns contratos passados que chegou ao nível da Prefeitura romper, e há contratos que estão sob auditoria. É o caso das quentinhas, esses contratos estão sendo auditados pela administração municipal. Achei a fala de Vossa Excelência dentro da posição que Vossa Excelência representa, uma fala que ilustrou com honestidade as questões, cabendo apenas adicionar esse dado. O governo atual está auditando os contratos passados e que a gente consiga, junto à cópia contratual e as demais informações, para plena satisfação de questionamentos. Muito obrigado, doutor Henrique. Eu quero colaborar com Vossa Excelência. Vossa Excelência está fazendo um debate muito propriedade, muito relevante, tocando em situação que nos preocupa muito. Há mais de 3 anos essa tragédia de Niterói, mais de 3 anos se passou, e até hoje o desabrigado se encontra convivendo com submundo, com total desrespeito, falta por parte das autoridades. Total falta de amor e carinho pro próximo. A gente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu posso me calar e esperar a situação dessa. Fica vendo aí, vai lá, faz uma visita e tudo continua a mesma coisa. Não muda nada, não muda nada. Aí tudo aqui, todas as mensagens, tem que haver muita pressa para ver a pressa lá no desabrigado. Vivendo aquele mundo, no submundo, comendo comida estragada. Eu estive lá e pude observar. E logo na outra semana, eu pude observar também, inclusive no nosso Facebook, o prefeito da cidade comendo bacalhoada lá no terceiro TI, comendo bacalhoada. Eu acho que esses 4 milhões, Henrique, Vossa Excelência citou com muita convicção aí, uma tarefa do desabrigado ter esse direito, pelo menos uma vez por semana, dessa bacalhoada que o prefeito foi lá comer. Afinal de contas, são seres humanos que merecem, que têm um direito. Nunca tiveram oportunidade na vida, essas pessoas pobres, humildes. Ele não queria estar passando o que está passando, não. Você não merece uma bacalhoada de vez em quando, mas aí o prefeito pode. Então, só para dizer para Vossa Excelência, esse discurso, nós não podemos parar de fazer essa discussão aqui. É importante, temos que resolver essa situação. O poder público tem que resolver essa situação. Vai ficar omisso em relação a isso. É pobre, pode ser feito. Tudo é em terceiro plano. Isso para mim é descaso, é falta de amor às pessoas. E nós, que presidente da Comissão de Direitos Humanos, jamais vamos chegar aqui e ficar calado em relação a isso. É isso. Vou repetir isso. Estou sendo repetitivo, porque isso é grave. Isso nos incomoda muito. Parabéns, companheiro Henrique. Obrigado, eu estou caminhando para a conclusão. Cabe dizer o seguinte: os contratos da gestão Jorge eram com a empresa Padre da Posse. Houve uma mudança na contratação da empresa na gestão Rodrigo, agora é com a Sombreiro Ilimitada. Então houve uma mudança de contratação nessa transição, nessa mudança de gestão. Agora, para concluir minha fala, vereador Leonardo, eu vi a nota da Prefeitura no site após a nossa denúncia, afirmando que ela vai fazer uma auditoria dos contratos da última Prefeitura, da última gestão, no que diz respeito ao fornecimento de quentinhas. Eu valorizo isso, entendo como uma resposta à ação fiscalizadora do nosso mandato. Isso não é demérito, porque
que cabe ao Poder Executivo reagir ao Poder Legislativo quando ele coloca pautas de fiscalização. Apenas quero colocar o seguinte: a questão dos desabrigados ela é estrutural, sistêmica e tem 3 anos. Um outro requerimento de informação que eu estou pedindo, por exemplo, é sobre o laudo técnico feito no conjunto Zildarnes 2002. O tempo está passando, caindo no esquecimento, mas aquilo continua sendo um absurdo. E até agora nós não temos as devidas e transparentes respostas. Então nós estamos também protocolando um requerimento de informações no que diz respeito à auditoria técnica, que inclusive foi muito estranho quando na terça-feira é feita a denúncia e, se não me engano, na sexta ou no sábado daquela semana os prédios são demolidos. O que sob o ponto de vista técnico da engenharia dificulta a auditoria e o esclarecimento da situação. Então, fornecimento de quentinhos, a questão do conjunto habitacional, indícios de irregularidade no aluguel social, mais indícios de irregularidade ou falta de transparência no cadastramento de famílias para habitação. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: é um problema estrutural com multicausalidades e, por isso, a auditoria da Prefeitura de Niterói com relação a encontradas últimas quentinhas nos ajuda a resolver ou a esclarecer um dos problemas. Esse é um ponto, apontar para o caráter multicausal desse problema. E o segundo ponto são as prerrogativas do Poder Legislativo, que não devem ser, na minha opinião, suprimidas ou substituídas ou diminuídas pelas ações pontuais do Poder Executivo. Respeito a sua posição, mas continuo achando que, diante da multicausalidade da questão dos desabrigados, do fato de ser uma das maiores tragédias socioambientais da história da nossa cidade, mais os indícios de irregularidade, a CPI dos desabrigados é justificável e absolutamente necessária, no meu ponto de vista, que fraternalmente eu coloco em diálogo com o seu. Então eu acredito que, diante de uma das maiores tragédias socioambientais da nossa cidade, dos múltiplos indícios de irregularidade, a questão da quentinha é um destes indícios, e das prerrogativas do Poder Legislativo e do instrumento regimental que está à nossa disposição, que é uma CPI, eu continuo achando que ela é absolutamente justificável e defensável. E, nesse sentido, quando o vereador Paulo Eduardo faz uma crítica e, realmente, com ressalvas e devidas diferenciações que o vereador pontuou bem, mas voltando aos métodos, às vezes, um método de composição de maioria, que, na minha opinião, o PT várias vezes erra por aí, impede determinadas posições que, sob o ponto de vista ético, são absolutamente necessárias. Até que ponto esta CPI não é realmente justificável? Ou até que ponto esta CPI não pode acontecer? Porque ela fere a maneira, o método, como o PT hoje garante a sua governabilidade. Eu acho que os desabrigados, por sua própria história, demonstram que essa CPI é eticamente justificável, defensável e necessária. Mas nem sempre os métodos petistas de governabilidade fazem com que a ética sobressaia. Falo isso respeitosamente. Muito obrigado.